Bom dia a todos. Eu e o Alex somos servidores da SMANS, a antiga SMAN, agora SMANS. E eu vou falar inicialmente sobre conceitos de áreas verdes, a evolução das áreas verdes em Porto Alegre, mostrando alguns exemplos do que tem sido feito. E depois o Alex vai falar especificamente sobre a gestão e os desafios da gestão das áreas verdes em Porto Alegre. Bom, então, começando então, as áreas verdes urbanas ou os espaços abertos, né, são espaços então públicos, abertos públicos destinados ao lazer, à recreação, à contemplação, muitas vezes também às práticas esportivas, né, são áreas predominantemente não edificadas, são espaços abertos. Então, no momento que a gente tem uma cidade densificada, edificada, esses espaços eles são muito importantes para o contato com a natureza, para o contato, para a contemplação, que muitas vezes em algumas áreas da cidade não é viável em função da extrema quantidade de edificações e falta de espaços livres. Muitas vezes tanto públicos quanto privados, né? Muitas vezes até a taxa de ocupação em alguns espaços é tão grande que as pessoas não têm espaços livres. Então, além disso, então elas contribuem para o equilíbrio ambiental das cidades, elas também têm uma função ambiental, né? Apesar de não ser a principal função das áreas verdes urbanas, elas também trazem esses benefícios. E elas são espaços também estruturadores do tecido urbano, né? As áreas verdes também configuram espaços, como a gente vai ver ao longo da apresentação. Então, aqui em cima, então, só um exemplo, a Praça da Alfândega. Embaixo é a Praça Parque Zeno Simon, no Guarujá. Bom, então, como o Marcelo trouxe, né, indo ao plano diretor, que é o foco do curso, o nosso trabalho, então, de implantação e manutenção das áreas verdes, ele está, então, definido na estratégia de qualificação ambiental do plano diretor. Então, o nosso trabalho todo ele está ligado ao plano diretor, inicialmente por essa estratégia, né, e aí a gente traz primeiro uma definição, do ponto de vista da prefeitura, de gestão, diferenciar o parque da praça. Então, enquanto a praça ela é uma área, é um espaço público, é um espaço aberto de abrangência local, né, ele tem a ver com o tecido urbano do entorno, com o bairro, ali, com o loteamento. O parque, eles têm uma área na prefeitura com área superior a 10 hectares, então eles têm uma abrangência urbana maior, né, e eles têm também a diferença que eles têm uma administração, né, eles têm uma sede, eles têm um gerente, tem um modelo de gestão no parque. Na praça, não. A praça, como o Alex vai mostrar, tem a gestão da coordenação de áreas verdes, a qual nós somos vinculados. Já os parques, eles também são vinculados a essa coordenação, mas dentro do parque tem uma sede, tem uma pequena administração que, em função da complexidade maior, como o Alex vai mostrar na parte dele. Ocorre que algumas praças, né, como as praças são equipamentos urbanos da cidade, algumas praças elas têm uma característica diferente, né, e elas acabam atraindo pessoas de diferentes lugares da cidade, né, não necessariamente elas têm uma abrangência local. Alguns exemplos são algumas praças do centro histórico, né, que atraem pessoas de toda a cidade. Nós temos também, por exemplo, a Praça Província de Shiga, né, que é uma praça, que é um jardim japonês, e ela é uma praça que é importante na cidade, do ponto de vista paisagístico, né, é um jardim japonês. Nós temos a Praça Carlos Simão Arndt, que é conhecida como a Praça da Encol. Ela tem uma abrangência muito maior do que somente a região. Pessoas de diferentes lugares da cidade vão àquele espaço porque ele acaba oferecendo assim, oportunidades de convívio, de contemplação, que as pessoas se sentem convidadas a ir àqueles locais. Então, existe essa distinção, mas a gente sabe, claro, que algumas praças elas têm essa característica de atrair as pessoas de diferentes locais. Então, aqui só para mostrar um exemplo, né, nós temos o Parque Farroupilha, aqui ao lado, e aqui uma praça João Paulo I, também não muito longe daqui, que são escalas completamente diferentes, uma abrangência local, um espaço de contemplação numa outra escala, e ali o grande parque com o eixo, né, que também tem os seus recantos, mas são dois exemplos para mostrar bem a distinção, né. E aqui, né, então, o Parque Farroupilha, né, e aqui a Praça João Paulo I. Né, mostrando a diferença de escala da abrangência, né, das duas áreas. Bom, estamos falando do números de áreas verdes, né, em 2018, nós temos 637 praças hoje e 9 parques urbanos, e aqui eu trago o dado então de 4 unidades de conservação. A nossa coordenação de áreas verdes, né, trabalha sobre os parques urbanos,
a gestão dos parques urbanos e as praças. As unidades de conservação têm uma gestão separada também na SMANS, mas a diferença é que enquanto os parques urbanos têm então, o uso voltado ao lazer, ao esporte, à contemplação, as unidades de conservação têm como principal função a questão da preservação ambiental, a questão da científica também, né? Mas a gente apresenta esses dados para mostrar também eles também estão na cidade e cumprem a sua função, né? Aqui depois a gente vai mostrar um mapa maior, mas aqui é o resumo então dos parques. Aqui é o Parque Farroupilha, o Parque Marinha, todas as áreas verdes urbanas de Porto Alegre. Bom, aqui a gente traz um quadro evolutivo mostrando o aumento das áreas verdes na cidade. Então, em 1976, nós tínhamos 3 parques urbanos, 147 praças urbanizadas, e a gente vai olhando que esse número vai aumentando, chegando hoje a 637 praças urbanizadas e 9 parques urbanos e 4 unidades de conservação. Então a gente observa com isso, claro, o crescimento do número de áreas verdes acompanha a expansão urbana da cidade, com os novos loteamentos, o parcelamento do solo, a densificação então, da cidade, né? Então esse número ele não aumenta por acaso, ele tem uma função. Então esse número parece significativo, e é mesmo, né? Inclusive para a gestão, depois como o Alex vai mostrar as dificuldades de gestão, mas tem áreas ainda que carecem de áreas verdes, né? Então tem novos loteamentos que vão demandar áreas verdes, assim como eles demandam outros equipamentos urbanos, né? Equipamentos comunitários, equipamentos de saúde, equipamentos escola, também demandam áreas verdes, né? Porque as áreas verdes, justamente, elas têm uma abrangência local, então são espaços de contemplação daquele núcleo. Muitas vezes, mesmo eu tendo esse número de áreas verdes na cidade, eu preciso ter numa determinada região mais áreas verdes, né? Então, assim, como a gente chegou nesse número de 637, só para algumas pessoas aqui talvez ainda não tenham familiaridade com o parcelamento do solo, né? Então, o parcelamento do solo, né? Então, no plano diretor, então, é descrito lá a questão do parcelamento do solo e a definição de destinação de áreas públicas, né? No caso de um novo loteamento ou de um grande empreendimento, há necessidade de doação de 20% de área pública para o município. Essa área pública ela pode ser área de praça, ou parque, no caso, mas também pode ser equipamento de saúde e equipamento de educação. Mas no caso específico das áreas públicas, então o empreendedor ele deve entregar essa área já urbanizada para a prefeitura, e o projeto então ele segue diretrizes da coordenação de áreas verdes, né? E aqui ao lado a gente vê um pequeno ciclo das novas áreas verdes. Então, no plano diretor, então, nós temos essa definição das áreas públicas, né? Nas comissões de parcelamento do solo da prefeitura, são definidas lá nos loteamentos, quando há necessidade de áreas verdes, onde vão ser essas áreas, qual o tamanho, qual a configuração. Depois, os projetos de praças ou parques são aprovados na SMAN, então eles são desenvolvidos pelo empreendedor, pela legislação, né? E então eles são aprovados na nossa seção, no caso, na nossa equipe. Depois, quando essa praça inicia a sua execução, é feita uma fiscalização da obra pela equipe também da coordenação. E depois, quando essa obra termina, essa área verde ela entra no ciclo aí de conservação e manutenção, que aí é bem a questão da gestão, né, que inicia um novo ciclo. O ciclo da nova área verde termina ali, e aí começa o ciclo da manutenção, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Então, as áreas verdes existentes, elas são qualificadas ou reurbanizadas, e aí eu trouxe alguns exemplos. No caso, alguns exemplos é por obrigação legal do empreendedor, né, por termo de conversão à área pública, por medidas compensatórias. Em alguns casos, o empreendedor ele tem que reurbanizar uma área ou qualificar uma área por uma questão legal. E em alguns casos, a prefeitura mesmo ela tem os recursos para executar, e é feita uma licitação da prefeitura mesmo, como houve, por exemplo, a execução do passeio do Parque Marinha e algumas obras na cidade. Outra fonte de recursos é emendas parlamentares, que os parlamentares lá em Brasília definem inscrevem no Ministério e definem uma área que eles consideram importante revitalizar ou reurbanizar ou simplesmente qualificar. A questão da reurbanização e qualificação também pode acontecer pelo instrumento de adoção, que aí depois o Alex vai mostrar que é um instrumento de gestão importante, né? E o projeto também, nesses casos, ele é feito ou pelos próprios técnicos da SMANS,
ou ele é apresentado pelo empreendedor, submetido às diretrizes da prefeitura, das secretarias, enfim, porque muitas vezes não é só diretrizes da SMANS, né? Tem diretrizes de outras secretarias em relação à mobilidade, a questão de estruturação, né, urbana, tem questões de outros equipamentos, bacias de detenções, outras questões que são bastante complexas na cidade, né? Então, aqui já é o ciclo de uso e intervenções em áreas verdes. No momento, então, que conclui-se uma obra de uma praça, né, ou que ela já está em uso, ela entra no ciclo de manutenção e conservação, né, para evitar que ela se degrade. Então, tem manutenção de equipamentos, poda de árvores, plantio, manutenções diversas, né, que... Opa, aqui. E, bom, aí depois acontece o desgaste, quando essa manutenção já não é mais suficiente para recuperar essa área, é necessário, então, uma reurbanização ou uma qualificação maior, né, que não depende somente da manutenção, são necessárias obras. Então, aí, novamente, é feito o projeto, ou é aprovado, conforme a demanda, é iniciada a obra, e aí, novamente, esse ciclo ele continua. O ideal é que sempre a manutenção e a conservação sejam eficientes, para que não seja necessário novamente uma reurbanização, porque o custo de uma reurbanização é muito grande, né? É muito maior do que a manutenção e, enfim, é um retrabalho. Então a prefeitura ela tem que considerar essas questões, e considera, no caso, né, procura considerar para evitar que as áreas verdes sempre sejam necessárias novas urbanizações, né? Bom, aqui é uma síntese, então, um mapa síntese, então, como eu já tinha mostrado, em tamanho um pouco maior, das áreas verdes da cidade, né, dos parques urbanos. E aqui a gente traz um mapa que são as áreas de parque e unidades de conservações nas regiões de planejamento do município, né. Então nós podemos observar que a maior parte dos parques urbanos estão concentrados na área central e nas áreas mais densamente ocupadas da cidade, né. Então, em função também da necessidade de ter áreas verdes, área verde por habitante, né, esse é um número importante que é considerado em Porto Alegre, né, que a área verde por habitante muitas vezes vai definir se é necessário novas áreas ou não na cidade. Já na porção sul, a porção sul menos densificada, é onde ocorrem as unidades de conservação existentes, justamente como o Marcelo falou, do patrimônio ambiental significativo nessa região. Ela ainda é menos densamente, né, edificada, nós temos até área rarefeita, zona rural nessa região, mas, claro, o nosso foco da coordenação ele se baseia nas áreas dos parques urbanos, né? Então, o próximo slide. Bom, aí, então, sobre os parques urbanos, eu só vou apresentar rapidamente, que a maioria de vocês conhecem, né, os parques. Aqui na região, então, região de planejamento 1, nós temos o Parque Farroupilha, né, o parque mais antigo da cidade, e tombado pelo patrimônio histórico, pelo IPHAN. Então, ele tem uma preocupação cultural também significativa na cidade. O Parque Moinhos de Vento, né, o Parcão, é um parque voltado à contemplação, ao lazer, também tem atividades esportivas. Nós temos o Parque Maurício Lopes Sobrinho, o Parque da Harmonia, que é um parque voltado a eventos, principalmente da cultura gaúcha, né. O Parque da Orla Moacir Scliar, então a área dele é oriunda, a faixa de orla oriunda do Parque Maurício Lopes Sobrinho. Então ele é um parque voltado principalmente ao lazer, à contemplação, também algumas atividades esportivas, principalmente próximo à Rótula das Cuias, né. Então, como o Marcelo já falou, o projeto do Jaime Lerner. E o que tem surpreendido neste parque é realmente a apropriação significativa dessa área na cidade. Em qualquer hora do dia, durante o dia ou mesmo à noite, a utilização do parque é muito positiva. Então, o turismo também tem se observado, pessoas de outros lugares do interior, até quando nós vamos fazer vistorias, ou até em horário de lazer, se vê muita gente de fora, e as pessoas admiradas por esse novo espaço de utilização na cidade, né, que, independente de críticas ao projeto, ou de outras questões de ordens diversas, é um espaço que está sendo extremamente exitoso na cidade, sob o ponto de vista de apropriação do espaço novamente da orla pelos usuários, né? Então isso é bastante positivo. Então ali a estimativa é que tem um torno de 30 a 60 mil visitantes por fim de semana. Então realmente é muito difícil ter estacionamento para todo esse número de usuários, né?
É uma área que ainda ela está novidade, né? A gente não sabe se ao longo do tempo talvez diminua um pouco o uso com a qualificação de outras áreas ainda da orla, mas neste momento a ocupação é muito significativa, sobretudo nos finais de semana. Bom, o Parque Marinha do Brasil, conforme o professor Malinsky depois vai apresentar, o projeto oriundo do concurso público, elaborado por ele e pelo professor Mizoguchi, e foi implantado, sobretudo, na faixa entre a Avenida Borges de Medeiros Padre Cacique e Edivaldo Pereira da Paiva. A faixa de orla, ela não foi implantada, somente alguns campos de futebol, que deverá ser implantado o projeto continuação do Parque da Orla, do Jaime Lerner, nesse setor, né? Focando principalmente em atividades esportivas, quadras esportivas, pista de skate e algumas atividades contemplativas mais próximas ao parque gigante. E nesse projeto ele procura reforçar essa conexão com a orla, né? Só não por baixo da Avenida Edivaldo, por questões de diretrizes da prefeitura, mas por cima, né? Por cima. Por cima pelo nível da avenida, né? Não a pé, não passarela. Bom, aí saímos da região 1, vamos para a região 2, Parque Germânia. Então é um parque oriundo então, do loteamento, né, do Jardim Europa. É um parque que tem o seu uso bastante grande também na comunidade do entorno e atrai pessoas de outras regiões também da cidade. Aí já vamos para a região norte da cidade, o Maitá, o Parque Mascarenhas de Moraes. É localizado numa área predominantemente residencial, então é um parque que tem utilização também para contemplação, lazer e esporte, né, e tem uma área também de preservação importante, né, região 4. Depois o Parque Gabriel Quinigini, que é um parque menos conhecido, ele está localizado na Vila Nova. Ele é um espaço bastante interessante, ele é um espaço de contemplação, tem churrasqueiras, é um espaço bastante agradável. Só o acesso dele ele é na Avenida Amapá, que é um morro, né? Então ele não é uma área tão assim no tecido urbano tão densamente construído, ele está numa área um pouco mais afastada. O Parque Chico Mendes aí, é o parque localizado no bairro Mauro Quintana, na região de planejamento 4. Então ele tem uma vocação voltada ao esporte, principalmente, e à recreação. Ele está localizado no bairro Mário Quintana, na região nordeste da cidade. E tem ali, né, o Chico Mendes, o memorial ao Chico Mendes, né? Bom, aí terminamos os parques urbanos. Foi mais uma apresentação que talvez algum de vocês não conheçam, principalmente o Quiniginic e o Chico Mendes e o Mascarenhas, né, que são os parques que estão principalmente fora da área central. Nós vamos entrar assim nos conjuntos de áreas verdes, né, que até agora a gente trabalhou assim, de como se origina uma área verde, uma nova área verde, mas no nosso trabalho também da prefeitura nós procuramos trabalhar não somente com uma área verde isoladamente. Tentamos abordar um conjunto de áreas verdes numa determinada região, que é o que se pretende apresentar agora. Então, que no caso é o centro histórico, né, o eixo Borges de Medeiros, Praia de Belas, e depois, no caso, a orla como um todo. Então, na verdade, esses três eixos eles se interrelacionam, né? Bom, Praça do Centro Histórico começou com o projeto Viva ao Centro, atrás, com toda uma revitalização do centro, e algumas praças, então, foram revitalizadas, inclusive com recursos do PAC das Cidades Históricas. Então, nós temos praças aqui de interesse histórico, algumas tombadas, listadas. Então, tem interface aí com a Secretaria da Cultura, com órgãos, com o IFAM, né, e toda a preocupação histórica. E também essas praças, então, elas relacionam agora a Júlio Mesquita, recentemente urbanizada dentro do projeto da Orla, ela faz essa conexão do centro, pela Avenida Riachuelo, com o Parque da Orla. Então, aqui é onde há a conexão mais clara e direta do Parque da Orla com a cidade, pelo centro, né. Então, aqui dois exemplos, né, a Praça Conde de Porto Alegre e a Praça da Alfândega, né. A Praça da Alfândega foi revitalizada por recursos do PAC das Cidades Históricas, né, coordenado pela Secretaria da Cultura em conjunto com a SMAN na época, né. Aqui um outro exemplo, Praça Otávio Rocha, a revitalização foi executada sob a coordenação da SMAN também. Bom, aqui nós temos o outro eixo Borges de Medeiros, Praia de Belas. Na verdade, esse eixo foi motivado em função da Copa do Mundo, né?
de recuperar e de reurbanizar, qualificar os espaços públicos no eixo da Borges de Medeiros, que era o caminho do Gol, na época. E é um eixo importante, então, que engloba o Parque Marinho do Brasil, e essa lista de praças, né, ali desde a Daltro Filho até a Praça Estado de Santa Catarina, com exceção da Praça Itália, que não houve nenhuma obra neste período, as demais todas foram reurbanizadas ou qualificadas neste período. Algumas por licitações da prefeitura, como eu tinha falado antes, né, do ciclo aquele de reurbanização, algumas por recursos da prefeitura, por licitação, e outras por obrigação legal do empreendedor. Até um shopping que fez uma obras viárias ali de modificação do traçado de um viaduto, como mitigação teve, claro, reurbanizar as praças atingidas por essas 3 praças, a Rotary, a Santa Catarina e a Praça Espanha. Bom, outro, como o Marcelo já abordou, a Orla, né, hoje na prefeitura está sendo trabalhado é o estruturante, é um projeto estruturante da Orla, para retomar tudo que já foi trabalhado na Orla, então projetos anteriores, estudos anteriores, ver a situação como está agora a Orla e pensar na Orla no futuro, não somente sobre o projeto, mas também sobre gestão, né, que hoje o que está muito em voga é a questão de gestão, como trabalhar esses espaços e possibilitar que eles se mantenham, a questão da viabilidade econômica, né, desses espaços, porque a prefeitura ela está num momento de crise, né, que é o que tem sido levantado, né, pela administração. Então, como o Marcelo já tinha apresentado, né, a qualificação do território do município de Porto Alegre junto à Orla, então, considerando os aspectos urbano-ambiental, e é importante destacar aqui, como nós temos um curso vinculado ao Conselho, a Orla, então, tem áreas verdes públicas municipais nas regiões 1, 5, 6 e 8. Então, são 4 regiões com áreas verdes públicas municipais voltadas à Orla. Então, dos 70 quilômetros de Orla que nós temos em Porto Alegre, 13 quilômetros são áreas públicas, sob a gestão da SMANS. Isso é um dado importante, porque a gente sabe que as áreas privadas já é mais difícil, teriam que ter outros incentivos para que fosse viabilizada alguma forma de conexão da cidade com a Orla. Já nesses 13 quilômetros de Orla, o município ele tem estratégias, né, como algumas, o Alex também vai mostrar depois, sobre as adoções, né, e tem também um empreendimento, que o Marcelo se referiu ao estaleiro, que, se eu não me engano, foi ano passado, ou retrasado, foi aprovado o EVU, Estudo de Viabilidade Urbanística, no Conselho, em que ele também vai doar uma área pública para o município, né, que está naquele ciclo de novas áreas verdes, né. É uma área verde que ainda não tem um projeto definido, estão ainda elaborando o projeto, o empreendedor, né, no caso. Então, aqui nós temos as áreas públicas, então o setor 1, né, a parte do centro, depois aqui a parte ali do estaleiro, Barra Shopping, Cristal, Ipanema, Guarujá, né, e aqui, no caso, Belém Novo. Então, foram feitos diagnósticos atuais agora na área, que depois o Alex vai mostrar um exemplo de uma outra região, e estão sendo feitos estudos para retomar este assunto, né, porque a cidade, apesar dos planos, ela não para, né. Tem empresas interessadas em adotar uma área, tem um empreendimento, que é o do Pontal do Estaleiro, que vai ser instalado na área, tem a Orla 3, que provavelmente vai ser implantada em breve. Então, mesmo com os planos da cidade, ela não pode ficar atrás, ela precisa andar junto. Então, por isso que esse estruturante é fundamental ele ocorrer, né? E esse estruturante é com base em várias secretarias, com base também na gestão, não somente o projeto. Então, como a Orla, o Marcelo já tinha mostrado, o artigo 83, né, que a Orla é uma área prioritária para a revitalização, isso está no plano diretor, né. Então, todos os projetos e planos, até agora, né, eles são incorporados e estão sendo reavaliados, né. Bom, e para finalizar, eu vou apresentar alguns projetos que foram executados, tanto de novas praças, como de praças reurbanizadas, e algumas áreas onde houve uma pequena qualificação, em diferentes regiões da cidade, né. E, então, essa aqui é a Praça Largo Adair Figueiredo, fica em Petrópolis. Então, ela é uma praça que, hoje, ela é bastante utilizada pelos moradores do entorno do bairro Petrópolis, né. E aqui a gente observa, tem os equipamentos padrão que eram utilizados, e hoje há a demanda por novos equipamentos, né, que tem sido, como a academia de ginástica, cada vez mais a secretaria ela tem recebido demandas para instalar outros equipamentos que não sejam somente aqueles que eram instalados há décadas, né.
Então, outras demandas que têm sido abordadas hoje nas áreas verdes é a questão da acessibilidade, né? As praças antigas, pode-se ver, muitas tinham pavimento em saibro, né? Não se usava pavimento, né, concreto, sim, por diretrizes da época. Hoje não, hoje o passeio da praça ele tem que se conectar ao tecido urbano, o pedestre. Então, né, não somente a acessibilidade para a pessoa, o PCD, mas a acessibilidade, enfim, nós temos também vários equipamentos nas praças, paradas de ônibus, então as pessoas, a praça ela tem que se conectar com o tecido urbano. Então, tem demandas de acessibilidade, né, demandas por novos equipamentos. Aqui é a Praça Visconde de Toné, que fica na Ipiranga, esquina com a Princesa Isabel. Então, uma praça também que tem uma vocação esportiva, tem áreas de contemplação, lazer, né, e área de recanto infantil. E aqui é uma nova área, uma área verde, ali onde era o antigo estádio Eucaliptus, né, foi uma área também de doação de área pública, e foi proposto à prefeitura que a área verde fosse com um tema com referência ao antigo estádio Eucaliptus. Então, o projeto foi apresentado para o responsável técnico, arquiteto também, o projeto foi avaliado. Em função das características de Porto Alegre, foram inseridos alguns equipamentos padrão de recanto infantil, de academia, para que o projeto ele tenha mais uso na cidade, né? As pessoas procuram não somente um espaço para o passeio e para referências ao antigo estádio, tem até goleiras do antigo estádio Eucaliptus, tem referências é um passeio, na verdade, com o tema do antigo estádio Eucaliptus. É uma praça que tem tido uma boa recepção ali, uma boa receptividade, apropriação do entorno, né, e é uma praça diferente. Claro, ela tem ainda os equipamentos padrão, né, que seriam os bancos, os equipamentos de recanto infantil, mas ela tem totens, tem o percurso, tem as goleiras históricas. Aqui é uma praça que é vinculada à Orla, né, o Praça Parque Zeno Simon, lá no Guarujá, que é, enfim, é um espaço importante de Orla no Guarujá, né, então essas áreas não têm um parque, mas elas têm a Orla, né, que tem uma utilização, que pode ter uma utilização significativa na cidade, né. E aqui é uma outra região, né, na Vila Mapa, que fica localizada na região de planejamento 7, Loma do Pinheiro, que foram qualificadas também praças, pequenas praças, em loteamentos então, de interesse social. Então, nessas áreas é importante ter o espaço público para que a população possa se apropriar e tenha um uso, né. E a recepção foi, logo que foi inaugurada, a praça está sendo bastante utilizada, né. E aqui não é uma qualificação, foi inserida uma academia ao ar livre na Praça México, que é um outro espaço público importante ali no Jardim Leopoldina. É uma praça que é quase um parque pelas suas dimensões, é muito utilizada, e essa academia está tendo uma aceitação muito boa. Então, na verdade, foi uma qualificação pontual, mas que trouxe mais um equipamento, mais uma função para essa praça que não existia antes, né, e está sendo bastante também utilizada. Então, hoje então, a gente tem, além das questões que tinham antigamente, tem que pensar então, em novos equipamentos, sob o ponto de vista de projeto, né, de academias, a questão da acessibilidade, pensando da ligação da praça com o tecido urbano, né, e, além disso, então, também procurar integrar então, os moradores nessas estratégias, é importante. Por isso que o Alex vai apresentar agora algumas estratégias de gestão, inclusive que envolvem diagnósticos com entrevistas, e com outros recursos para verificar as demandas de algumas áreas verdes da cidade. Então, bom, da minha parte é isso. Tá bom. Faz a apresentação de... Tá bom. Eu posso usar essa água aqui, né? Ninguém tomou. Vou passar esse aqui, tá? Tá. Acho que pegar meio a luzinha. Luzinha no meio. Tá. Aí um dois. Tá bem. Tá bem. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, podendo partilhar com vocês um pouco da nossa experiência na Secretaria
do Meio Ambiente e da Sustentabilidade no âmbito da coordenação das áreas verdes. Eu sou arquiteto, concursado na prefeitura e recentemente, então, comecei a atuar na coordenação das áreas verdes. Deixa eu me achar aqui. Aí. Bom, eu acho interessante para a gente falar e abordar alguns aspectos de gestão e também de planejamento, a gente entender um pouco dessa estrutura organizacional e o que representa a Secretaria do Meio Ambiente, né? Ela foi a primeira Secretaria do Meio Ambiente do Brasil, foi um órgão precursor nas questões ambientais e serviu como base e exemplo para órgãos, então, a nível estadual e também federal, como secretaria. Funcionava nessa casinha aqui, ali na Carlos Gomes, com a Protásio, onde hoje ainda funciona. E essa foto é de 1985, ela foi criada em 76. Nessa época, em 85, eram 400 servidores que a secretaria possuía. A gente agora, com a reestruturação administrativa, né, em 2017, a partir da Lei 817, houve uma unificação de secretarias. E a Secretaria do Meio Ambiente passou a se chamar Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, com a unificação da Secretaria dos Direitos dos Animais, da SMAN e também da SMURB, né, que é a Secretaria Municipal de Planejamento. Hoje, essas três secretarias, então, que foram unificadas e formaram a SMANS, possuem 450 servidores. Então, a gente já consegue observar o dado que, em 86, uma secretaria tinha 400 servidores, hoje 3 tem 450. E isso é importante em aspectos de gestão. O organograma original aqui da divisão de administração de parques, praças e jardins, conforme o Marcos mostrou, o dado da evolução histórica das praças em Porto Alegre, em 1976 existiam 143 praças e hoje a gente está com o número de 637 praças. E o número cada vez menor de servidor à disposição para poder fazer a gestão e o planejamento dessas áreas. Então, chega um momento de colapso que, se a gente não repensar a forma de fazer gestão desses espaços, a gente não vai conseguir nunca dar conta para garantir uma cidade melhor e espaços mais adequados. Aqui, a gente, nessa divisão de administração, no organograma original, apareciam os 3 parques, uma unidade de conservação e os cemitérios, né? Em 2016, a gente estava operando num organograma ainda informal, mas esse administração de parques foi incorporada à arborização urbana. E as pessoas começaram a utilizar o A de administração como arborização. E a administração foi ficando renegada. Então, se faz o projeto, mas não existiam diretrizes comuns a todos os parques, dadas suas peculiaridades, né? Para uma política mais efetiva de gestão e de planejamento dessas áreas. Aqui, então, esse é o organograma, isso foi aprovado há 3 dias atrás, tá? É o nosso novo organograma da coordenação de áreas verdes, o que era a supervisão de parques, praças e jardins. Então, é coordenação de áreas verdes, e essa coordenação conta com uma unidade de arborização urbana, onde uma parte é feito o planejamento e implantação da arborização e a outra é a equipe de serviço de arborização, de manejo em si. Uma unidade de áreas verdes e necrópolis com a equipe que vai fazer a gestão dessas áreas e também a gestão das parcerias que vão sendo necessárias para a implementação dessas qualificações necessárias. E aqui a unidade de projeto e construção, que essa unidade, né, ela já veio antes da criação da SMANS, ela veio da SMOV, que é onde o colega trabalha aprovando o projeto, executando o projeto, fiscalizando obra, né, e tendo todas as informações das áreas da cidade. Aqui, o Marcos já falou esse dado, 637 praças, 9 parques, 4 unidades de conservação, e a gente tem, então, como indicador de área por habitante de 15,15 metros quadrados por habitante, né?
Isso de área de parque e praça são 5,15 metros quadrados. E aí a gente começa a falar, então, mais especificamente na gestão, né, do espaço público. Muitas vezes não se sabe toda a complexidade que está por trás e o que envolve e por que é tão difícil garantir qualidade nessas áreas. Esse aqui é um mapa mental, né, que mostra na gestão dos parques todos os intervenientes, que são aqueles setores que a gente tem dentro da própria prefeitura, mas que cada um tem o seu escopo de atuação e acaba, então, interferindo nessas áreas, né? E aqui representa o nosso grande desafio, que é justamente, mesmo internamente, conseguir estabelecer fluxos para que sejam os recursos otimizados, né, em qualquer intervenção. A gente tem a questão da manutenção, ligada à manutenção, e aí são monumentos, espelhos d'água, bebedouros, bancos, os passeios, todos os equipamentos que são necessários para fazer roçada, capina, limpeza, manejo de vegetação, né? E mais todas as questões de gestão, como comércio ambulante, informações turísticas, educação ambiental, manejo de fauna. Tem toda uma complexidade também envolvida para que o parque, então, esteja contente, né, para os usuários. E eu peguei essa frase aqui, o que é a gestão desse espaço público, né? Ela representa um conjunto de processos e práticas que tentam garantir que o espaço público possa cumprir todos os seus papéis legítimos, gerenciando ao mesmo tempo as interações e os impactos dessas múltiplas funções de maneira aceitável aos seus usuários. Ou seja, muito mediação de conflito mesmo, para poder garantir um espaço melhor. Hoje, nessa gestão de parques, a gente está vivendo um momento de transição. A partir do momento que foi criada a Secretaria dos Serviços Urbanos, foi definido, então, que a parte operacional das praças ficou com a Secretaria dos Serviços Urbanos, saiu da SMANS. E a parte operacional dos parques se manteve na SMANS. Então, a gente também tem alguns fluxos a serem cada vez mais refinados, estabelecidos com essa outra secretaria, para a gente garantir mais qualidade. A maioria dos servidores operacionais que a gente tem nos parques, jardineiros, eles estão se aposentando até 2020, cerca de 80%. Então, agora a gente já está trabalhando em projeto básico para contratação de empresas que possam assumir esse serviço de roçada, de capina e de limpeza nos parques, né? Os sanitários públicos também, que são hoje por empresas terceirizadas mantidas pelo DMLU. Aqui esse aqui é um resumo assim, das receitas e despesas, investimentos que foram feitos nos parques no ano de 2017. Como eu disse, isso estava um pouco esquecido, então a gente acabou resgatando para poder ter mais na ponta do lápis os investimentos e tudo que a gente precisa para melhorar os parques. Vou dar um exemplo. O Parque Farroupilha. O total de gastos dele no ano de 2017 foi de 1.635.000. Desse valor, 1.490.000 anual. 1.490.000 foi folha de pagamento. E 144.000 foi investimento. Então, isso são números que a gente vai investigando e vai vendo a necessidade realmente de poder mudar a forma de gerenciar esses espaços. As receitas oriundas de eventos, né, nos parques também tem um outro viés. Os parques geram muita receita através de permissionários que se encontram ou de eventos. 5 milhões de receita? Não, 440.000 de receita. Isso. Bom, passando para a gestão de parques, a mesma complexidade, tá? Olhando esse mapa mental, vários setores intervenientes, né? Aqui, demandas não planejadas, estruturais, que vêm de associações comunitárias, do Ministério Público, Câmara de Vereadores e depois todos os demais órgãos da Prefeitura, né, que possuem também ingerência sobre essas áreas, né? A necessidade de fiscalização que a gente tem
sempre em cima de tudo que acontece nessas áreas, de manutenção dos passeios e dos serviços que são oferecidos. Então, também a gente vê que exige bastante esforço e união conjunta de todos os intervenientes. É comum, né, nessas áreas aqui, a gente ter essa necessidade de adequação de fluxo. Aqui eu trouxe um exemplo de praça, né, mas a gente tem que cada vez mais adequar fluxo, minimizar impacto negativo e otimizar a gestão dessas áreas. E é para isso que a gente vem buscando reuniões e construções com demais órgãos sempre para melhorar. Várias interferências, elas são recorrentes, né? As bacias de contenção que tem nessas áreas de parque ou de praça, que são gerenciadas pelo DEP, os terminais de ônibus pela EPTC, os postos de saúde que existem nessas áreas que são gerenciados pela Secretaria de Saúde, as escolas infantis, a questão da iluminação pública, a questão das feiras ou dos ambulantes que trabalham nessas áreas, que então é pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a antiga SMIC, né? E isso que eu já havia comentado, né, da manutenção das praças hoje está a cargo da Secretaria de Serviços Urbanos e dos parques está a cargo da SMANS. Aqui, só para exemplificar as nossas áreas, a maioria são praças de até 2.500 metros, né? E algumas praças aqui, elas têm... Aqui mudou, era para ser o percentual, eu não sei o que aconteceu. Mas a maioria das praças, elas poderiam até ter um status de parque, se fosse só pela área, né? Mas a gente tem também essa abrangência que ela engloba, como o Marcos explicou, de ser uma abrangência mais regional e não tão específica do morador do entorno. Uma imagem da Praça da Encol. E aqui um dado da disponibilidade de equipamentos que a gente tem nessas áreas, né? Das 637 praças, 524 delas contam com equipamentos de recreação infantil, né? 349 contam com quadras esportivas. 27 possuem campo de futebol, né, de padrão oficial para campeonatos. E cada vez mais uma demanda crescente pelas academias de ginástica. Hoje são só 40, mas as pessoas têm muita demanda, né, e é um número que a gente sabe que vai evoluir, né, naturalmente. Isso aqui demonstra que, em Porto Alegre, essas áreas de lazer têm um caráter bastante ativo, né? É diferente de alguns lugares que tu tem uma praça só como um elemento estruturador do tecido ou de equilíbrio ambiental, mas aqui elas possuem equipamentos e as pessoas utilizam muito esses equipamentos como lazer e esporte, né? Prática esportiva. Aqui, eu gostaria de mostrar uma ação que a gente começou a desenvolver, a gente acordou no PPA, então, de 2018 a 2021, uma ação para elaboração tanto do plano diretor dos parques, quanto do plano de gestão das praças. E esse plano de gestão das praças, a gente quer fazer um reconhecimento mais preciso delas, né? Conhecer, ouvir as pessoas e planejar ela de uma forma mais consistente. Eu trouxe um exemplo aqui, é uma praça ali no Petrópolis, a Praça da Caixa d'Água, Mafalda Veríssimo. E esse trabalho é assim, os técnicos da coordenação de áreas verdes, então, arquiteto, engenheiro agrônomo, biólogo, cada um vai 2 vezes, a gente acaba fazendo 2 praças por semana, tá? A gente tira um dia, vai a equipe fazer uma vistoria na praça, vai conversar com os moradores do entorno, vai entender o que acontece e depois vai fazer proposta para melhorar elas, né? Esse diagnóstico compreende, então, as informações gerais e de histórico, de levantamento fotográfico, de levantamento quantitativo, qualitativo, de arborização, as entrevistas e também uma definição de um escopo para uma adoção. Essa aqui é a Praça Mafalda Veríssimo, então, localizada na Felipe de Oliveira com a Borges do Canto. É a praça que tem a caixa d'água inventariada. Está no bairro Petrópolis, a lei de criação dela, quais são os ambientes que ela possui, a sua área, o seu histórico, né, como a importância, a antiga Praça Buri, depois desde o tombamento da Caixa também.
Um levantamento fotográfico marcando sempre as visuais das condições da praça no dia, no momento da vistoria, né? Como ela se encontra. Um levantamento quantitativo, então, do tipo de equipamento que ela possui, da quantidade desse equipamento, do estado de conservação dele e de algumas observações, né? Isso tudo vai também para a nossa base de cadastro, porque sempre que a gente é requisitado de alguma informação, a gente tem nele esse dado. A outra equipe, então a equipe de projetos, já vai fazer um diagnóstico mais qualitativo, vai verificar as questões de qualidade do espaço. Como é que é a pavimentação, né? Qual é a área permeável que essa praça possui. Uma outra situação que a gente considera muito importante é que não se avaliava a praça e o entorno, ficava assim no meio fio para dentro. A gente não pode, a gente precisa entender todo o contexto para, no momento que tu for fazer uma proposta de zoneamento, por exemplo, para evento na praça, tu poder localizar aquele evento onde a externalidade negativa vai ser menor, né? Então, se faz toda essa análise de entorno. Essa aqui não aparece uma proposta de zoneamento porque é uma praça muito pequena de bairro, né? Mas tem outras que a gente já identifica. Se são edifícios comerciais, ao final de semana fica mais fácil poder oportunizar uma feira, um evento, do que na área mais residencial, que vai atrapalhar a vizinhança. Aqui os ambientes e as vocações que ela possui, os principais fluxos e deslocamentos que acontecem dentro dela. E proposições, né? A proposição era pavimentar o passeio externo, qualificar o mobiliário, qualificar o passeio interno, considerando uma rampa de acessibilidade da área de saibro, avaliar as questões e condições de conservação da caixa d'água. O pessoal da arborização, então, vai lá e faz um levantamento de todas as árvores que tem naquele espaço, qual é a condição dela, e fazem uma indicação de manejo dessa arborização. E a gente, em 4 pessoas, né, tem um questionário que a gente, conforme o local, dá alguma alterada para receber alguma resposta mais específica, né? Mas, geralmente, perguntando, questionando se é morador do entorno, sabendo o sexo, a faixa etária dessas pessoas, qual é o dia que elas mais utilizam a praça, qual é a frequência que usam a praça, se aprova a realização de feiras e eventos. Isso é um dado interessante, porque até então, muitas vezes não se queria aprovar muitos eventos em praça, porque paisagisticamente há prejuízo do gramado e de sujeira e de outras, né? E a gente, quando vai conversar com as pessoas, às vezes vem que elas se sentem muito mais confortáveis ao utilizar aquele espaço quando tem um evento, né, do que a praça por si. Então, se as pessoas querem, a gente tem que oportunizar, né? Oportuniza e aí coloca como uma medida de compensação do evento o reparo da grama, se for necessário, né? Mas melhora, não pensa ela só no aspecto paisagístico, mas pensa no todo, né, da praça. Com que frequência costuma-se utilizar a praça? Qual é o turno de maior utilização? E o que precisaria ser melhorado, né, para poder utilizar cada vez mais a praça? Geralmente está relacionado ao aspecto de segurança, de iluminação e de limpeza, né, de manutenção. Isso a gente sabe, mas também é um instrumento que, a hora que a gente vai defender com o gestor alguma intervenção, tem um peso também da gente, não é a minha ideia, né, mas assim, as pessoas estão dizendo e as pesquisas estão comprovando isso. Isso nos dá um pouco mais de barganha para negociar com os nossos gestores. E aí um instrumento que tem sido fundamental e que também é pioneiro em Porto Alegre, desde 1986, o Programa de Adoção de Praças, né, que tem como objetivo qualificar as áreas verdes públicas de lazer, transformar e vitalizar o entorno em que se vive, propiciar o sentimento de apropriação dos espaços públicos à comunidade. Isso desde quando a gente faz a entrevista lá e a gente começa a envolver as pessoas, o simples fato de elas serem ouvidas já também cria essa relação de pertencimento. E ampliar a participação do capital privado para desonerar o Tesouro Municipal, né? A gente sabe que as dificuldades são grandes em termos de dinheiro para poder fazer os investimentos, e a adoção é um instrumento.
Então, como eu tinha trazido o diagnóstico da Praça Mafalda Veríssimo antes dela ter sido adotada, eu trouxe ela como exemplo, né? A Praça Mafalda foi adotada, uma empresa, Bendita Planta, de paisagismo, e mais a Delazari, que é uma empresa de imobiliário urbano, adotaram, fizeram um investimento de R$120 mil na obra e estão fazendo a manutenção do espaço. Então, fizeram todo um trabalho de paisagismo, de recuperação dos passeios, escadas, implantaram uma sala ali em homenagem ao Érico Veríssimo e colocaram uma biblioteca, espreguiçadeiras, e a apropriação tem sido muito grande desse espaço que até então estava abandonado, né? A gente não tem como fazer, não tem dinheiro para fazer tudo, mas pode oportunizar a quem possa fazer, né, dentro de um estabelecimento de diretrizes e regramento, né, para que a gente faça realmente gestão da área. Outro exemplo é o portal Dr. Armando Barbedo, na Tristeza, que são aqueles finais de rua que a gente tem ali na Tristeza. Esse aqui também estava completamente abandonado, né, as pessoas não tinham esse acesso. Se sentiam inseguras, inclusive, de parar o carro e chegar ali. Então foi qualificado, foi feito todo um projeto, foi aprovado na equipe de projetos, foi fiscalizado pela equipe de obras, e está lá, está sendo um sucesso. Essa foto aqui foi no dia da inauguração, o pôr do sol, tinha muita gente utilizando lá o espaço. São 8 portais que a gente tem na cidade. Esse foi adotado, tem mais 7. Né? Também foi uma Pronto Sul, Centro Médico, que fez um investimento de R$80 mil na área e está, então, responsabilizado também pela manutenção desse espaço. Só rapidinho, isso aí se chama Projeto Portais do Guaíba, nasceu no GT Horda com ideia da Nígia. E fizemos 2 já além desse. Nós fizemos 2. Otto Niemeyer e Mário Cota, e esse surgiu agora com uma bela notícia, sugestão que o município retome esse projeto. É isso aí. Excelente, tem uma relação com a água, potencial fantástico. Fantástico, né? Muito bom. Outras ações, então, que a gente está em desenvolvimento, e eu vou rapidamente citar aqui para vocês a ação do Plano Diretor dos Parques. Tá? A ideia também foi uma ação acordada no PPA, então, de 2018 a 2021. A gente vai fazer 2 planos diretores por ano. Tá? Esse ano a gente teve que ficar muito focado em fazer um diagnóstico geral de todos os parques, porque a gente precisava de levantamento de dados, mas para agora poder partir de forma mais específica assim, a cada um dos parques, pensando neles, né, a curto, a médio e a longo prazo. À medida que a arborização vai demandando a substituição, a gente tem que já ter um planejamento da arborização, sabendo por quais espécies serão substituídas, né? Ou que vai se implantar uma nova edificação no parque, e isso engloba também a reativação dos conselhos de usuários dos parques, que é uma coisa que a gente está buscando viabilizar. É previsto em lei a criação dos conselhos, mas é justamente para a gente poder ter um planejamento do parque chancelado pela comunidade, e à medida que mude o gestor, as diretrizes completamente não se percam, mas que elas tenham uma sequência, né, de andamento numa escala menor, que é só o parque, né, especificamente. A gestão das praças, como eu mostrei, a gente está nesse momento de fazer diagnóstico. A gente faz 2 praças por semana, o diagnóstico delas, e daqui a pouco isso vai nos dar subsídio para poder, dentro dessas reuniões que a gente tem feito com outras secretarias e departamentos, para estabelecer fluxo e procedimento, a gente ter isso mais alinhavado entre todos. A gente tem um plano piloto também, foi testado, a Procempa está desenvolvendo para nós um aplicativo, né, que é para fazer o inventariamento da vegetação nos parques. Então, é uma plataforma, um aplicativo para ser usado no smartphone, né, pessoal, e que a gente possa, então, ter um georreferenciamento daquilo que se faz numa vistoria de vegetação, por exemplo, e, quiçá, no futuro, poder ter um encaminhamento de ordem de serviço digital mais célere, né? Porque se nós somos cada vez menos
a gente precisa contar com tecnologia para poder fazer mais, né? Tem ações em desenvolvimento também, tem o Instituto Semeia, que é uma ONG que trabalha com arranjos jurídicos de parques e unidades de conservação no mundo, é uma ONG paulista, e ela tem nos prestado uma consultoria, tanto na revisão da lei de adoção, como também na própria lei, que agora está em voga de concessão de áreas verdes. Eles estão auxiliando nessa construção de modelo jurídico aplicável a Porto Alegre, né, com base na experiência que eles têm pelo mundo nessa modelagem. Também tem um acordo de cooperação técnica acontecendo agora com a UNOPS. A UNOPS é um departamento, é um organismo da ONU, né, que trabalha na execução de projetos humanitários e de desenvolvimento, e a UNOPS está fazendo um trabalho, uma cooperação técnica com a Prefeitura, em parceria com a Secretaria, na verdade, a Secretaria de Parcerias Estratégicas, mais a SMANS, mais o grupo, então, da UNOPS, que é para traçar a estratégia para conceder o trecho 1, 2 e 3 da Orla, de forma que esse espaço possa ter autonomia, né, se gerenciar e poder ser mantido sempre na qualidade. Hoje a gente está contando com a adoção daquele espaço pela empresa Uber, né, mas a adoção é um instrumento precário. A qualquer momento pode deixar de ser adotante e a gente tem que assumir a responsabilidade de fazer a gestão e manutenção desse espaço. Então, a gente precisa dar uma avançada ali, principalmente ali nesse momento, que é para poder possibilitar a construção do trecho 2, né, e garantir a operação dos 3 trechos, 1, 2 e 3, desde a usina do gasômetro até o gigante Beira-Rio. Aqui eu trouxe alguns exemplos de instrumentos jurídicos e recursos, né, porque, para a gente ter uma ideia de onde sai o dinheiro das obras que são feitas na cidade, né. Recurso do orçamento da Prefeitura, o Marcos tinha citado o mesmo exemplo também, a execução do passeio do Marinha, né, mas isso aqui é mínimo, o uso, a representatividade frente aos demais. A maioria é obrigação legal do empreendedor, né? Como o Marcos citou, a maioria dos empreendedores ali essas obras de recuperação das praças do centro histórico e também do eixo do Beira-Rio ali foram muito ligadas à medida compensatória desses empreendedores. A gente tem 70 praças adotadas, né, no total das 637. Então, o termo de adoção é um instrumento que, embora precário, a gente conta muito com ele, né, para garantir a qualidade desses espaços. Termo de doação, como foi a recuperação dos monumentos do Parque Farroupilha, em 2016, foi uma doação para o município. Os termos de permissão de uso, trenzinho, parquinho, pedalinho ali na Redenção, fazem parte daquelas receitas que a gente, então, soma no parque. O recurso do Fundo do Meio Ambiente, a obra do Largo dos Açorianos é um exemplo disso, né? Foi o Fundo do Meio Ambiente que aprovou a utilização do recurso, o Conselho do Meio Ambiente. E agora, então, em fase de desenvolvimento, e está na Câmara um PL para programa de manifestação de interesse ou concessão. Quando a gente fala em concessão de parque e praça, né, isso está em construção na Câmara, fica muito claro assim que a Prefeitura sempre vai ser responsável e responsabilizada sobre qualquer situação em cima da área. O que modifica é um compromisso maior de fazer a gestão desse contrato, né? E isso depende da estrutura de fiscalização, e isso depende da gente também se reinventar internamente na estrutura para poder atender essa demanda. Os procedimentos, né, para concessão de parque ou praça sempre vão passar por primeiro um diagnóstico que a Prefeitura fornece, depois uma manifestação de interesse, onde as pessoas interessadas vão apresentar cenários conceituais, econômicos, né, de viabilidade de manter aquele espaço a partir de, por exemplo, a construção de um restaurante que vai gerar receita para que ele possa fazer a manutenção do resto do espaço, né, a título de exemplo.
Depois é feita uma comissão de avaliação interna da prefeitura para poder verificar a pertinência ou não daquilo que foi sugerido, e aí sim é feita uma licitação para fazer a concessão desse espaço por um determinado tempo, e tem então esse concessionário obrigado ali nos termos do contrato. A lei que está na Câmara de Vereadores, ela prevê assim que sempre vai ter que ser permitido o acesso público gratuito em todos os espaços, né, acesso livre e universal, mas que ela vai poder ter fontes de receita, né, e aí isso depende sempre dessa comissão de avaliação e licitação. Está em desenvolvimento, ainda não é uma verdade, precisa ser aprovado o PL na Câmara de Vereadores para que então possa se partir para um primeiro modelo conceitual. Tem algumas legislações, então eu trouxe a título só de curiosidade, depois a apresentação vai ficar disponível também, né? A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, as legislações que incidem nessas áreas verdes, o Plano Diretor, o decreto que regulamenta os parques urbanos e as praças, a Lei de Adoções, a Lei Geral de PPPs e o decreto de manifestação de interesse. Além disso, então, finalizando a minha explanação aqui de como a gente está se estruturando e trabalhando, né, para tentar melhorar cada vez mais a nossa cidade, a gente está implementando, então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, tem um setor lá dentro da prefeitura que está começando a analisar quais são esses objetivos, esses ODS, que têm relação com as áreas verdes, no nosso caso, para implementar e garantir mais qualidade. Eu agradeço a todos, espero contribuído. Eu quero agradecer muito ao Alex, acho que todo mundo vê, assim com a fala dele e do Marcos, a seriedade do que acontece dentro de uma prefeitura e a quantidade de elementos e de abordagens que se precisa para o gerenciamento dos espaços verdes de uma cidade. Vocês viram que apareceu ali num dos slides que até 2020, 80% dos funcionários que trabalham com essas áreas aí vão estar se aposentando. Então, a gente pode pensar também o significado disso, porque tem uma parte da burocracia que é fundamental para o funcionamento das estruturas administrativas. Não é porque ela é chata e carimbadora, mas porque ela tem o conhecimento acumulado. Então, vocês veem a importância disso para os novos, para os jovens que vêm. A prefeitura está passando por uma alteração administrativa, novos procedimentos administrativos, novas decisões nas formas de gerenciar a cidade e, no caso, as áreas verdes. Tudo isso com gente nova e procedimentos novos. Vocês veem a dificuldade disso tudo. Então, novamente, momento para a gente refletir, para a gente pensar o significado disso. O que a gente vai ter para frente, o quanto a gente deve ser bem formado e o quanto nós precisamos do apoio dessas pessoas que têm experiência, no caso aqui, por exemplo, o Marcelo, esses meninos que estão trabalhando há vários anos na prefeitura, mas pensar que as pessoas que vão entrar agora não têm esse conhecimento e vão estar se apoiando no quê, se tudo vai ser novo. Então, acho que é uma reflexão para a gente fazer, porque o trabalho do planejador urbano não é um trabalho fácil. E agora eu quero chamar, e eu acho que a gente pode começar a bater palma já nesse momento, o professor Malinsky, que está lá no finzinho e que vem aqui falar para vocês, fazendo um esforço muito grande.